Olá, pessoal, tudo bom? Nós começamos então efetivamente, a trabalhar os conceitos que nós nos propusemos aqui nessa disciplina, que são as relações existentes entre o romance e a Revolução Francesa. E eu começo então com a citação do Victor Hugo, que é um escritor romântico do século XIX francês, que diz o seguinte: a Revolução. Toda a revolução, eis a fonte da literatura do século XIX. Então a gente vai ver, sobretudo, a importância da revolução e como ela desencadeou os processos literários durante o século XIX. A gente vai começar, por exemplo, vendo já uma questão muito importante para a literatura, para as discussões de teoria literária, estudos literários de uma maneira geral, que é a classificação exatamente, a concepção, a definição do que é romance. Então, retomando aqui rapidinho, no senso comum, quando a gente pensa assim, eles estão tendo romance, quer dizer o quê? O romance, nesse sentido, no senso comum, ele é uma relação amorosa, ele é sinônimo de uma relação amorosa. Nós vamos ver aí, ao longo dos nossos estudos, o porquê a relação amorosa se tornou, no senso comum, sinônimo de romance, tá bom? Outra concepção de romance, outra definição para essa palavra, talvez vocês já tenham visto com o professor Márcio, ela é própria da linguística e ela fala sobre, ela define aquelas línguas que estavam em formação no momento em que se desmembraram, que se descolaram da língua latina. Então, as línguas românicas, o francês, o português, o espanhol, o italiano, o catalão, o romeno e todas as outras, elas inicialmente, antes de serem uma língua estruturada, elas eram conhecidas como romances. Então, não é também sobre esse romance que a gente vai falar aqui, tá legal? Não nesse momento. O romance que nos interessa é um gênero literário, que se encaixa aqui, deixa eu me puxar para lá, que se encaixa aqui dentro dessa classificação, baseada nos estudos aristotélicos, que vocês talvez já tenham visto aí na caminhada de vocês durante o ensino médio, ou na disciplina de teoria literária, esse quadrinho aqui, que faz a divisão dos gêneros literários por meio do conteúdo expresso ou da sua forma. Bom, quando Aristóteles escreveu a sua poética, um grande filósofo grego aí, um pouquinho posterior a Homero, então, lá do período anterior a Cristo, se não me falha a memória, do século II ao V, uma coisa assim. Quando Homero escreveu, nós tínhamos exclusivamente as produções em verso, e as formas conhecidas eram os poemas líricos, a epopeia, os poemas épicos e os poemas dramáticos. As formas, claro, sobre as principais formas. Além dessas, tínhamos ao longo desse momento outras, é claro, como a sátira menipéia, por exemplo, da qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, então a gente tem aí três formas de expressão: a expressão lírica, quando a obra se concentra na expressão da interioridade da personagem, seja de uma forma positiva, superior, como dizia o próprio Aristóteles, seja de uma maneira inferior ou satírica, são a expressão de um eu, a expressão de uma sentimentalidade. Já quando a gente se propõe a expressar ações, quando a gente se propõe a contar ações, a gente tem aí o gênero épico narrativo. E, por fim, quando a gente tem a interação direta, por meio do discurso direto entre as personagens, nós temos o gênero dramático. Bom, então, anteriormente ali, até meados do século XVIII, quase que coincidindo ali já com a Revolução Francesa,
nós temos até esse momento um predomínio absoluto do verso, né? Então, o verso a gente vai ver aí nas formas de poema lírico que existem até hoje, mas eu vou citar aqui um anterior, né, para a gente se lembrar. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Bom, esse texto que eu citei para vocês é um poema lírico, né, um soneto camoniano, lá do século XVI. Nós temos também os poemas épicos, como a Canção de Rolando, ou as epopeias, né, tanto as antigas, né, as epopeias clássicas, quanto as epopeias do classicismo, como pensando em Camões novamente, né, o próprio Lusíadas, né, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Porobana. O que a gente vê? A gente vê aí a expressão da espacialidade, né? Uma característica típica da narrativa, né? Uma categoria típica da narrativa, o espaço, sendo expresso em versos, e toda a narrativa inteira, né, dos Lusíadas é em verso, e conta ali a história, principalmente da viagem do Vasco da Gama às Índias. E por fim nós temos ali os poemas dramáticos, que podem ser tanto a comédia quanto a tragédia e outros gêneros que existiram aí ao longo do tempo. Por exemplo, as farsas, os autos e tudo mais. Pessoal, esses poemas também eram escritos, né? Esses textos teatrais também eram escritos em verso, tá bom? Até o final do século XVIII, comecinho do século XIX. Por quê? Porque o verso, ele era a forma de expressão por excelência, né? Era a forma de expressão privilegiada. A prosa, que é a forma como a gente fala, por frases, sem rima, ela era mal vista, ela era vista como não digna de ser escrita, né? De ser guardada como literatura de qualidade. Então a gente vê aí que a prosa fica meio de lado até exatamente esse momento aí que envolve a Revolução Francesa e o surgimento do romantismo. A gente vai ver mais para frente. Bom, então, a partir desse momento, começam a surgir gêneros literários que usam a prosa e que são dignos, né, de serem registrados e serem estudados pela academia. Essa questão é um tanto quanto polêmica, viu, minha gente? Porque o que a gente acaba estudando dentro da universidade, ou o que a gente acaba estudando na escola, é a pontinha de um iceberg. Quando a gente pensa em literatura, a literatura é algo muito mais amplo, a literatura é algo muito mais vivo, muito mais heterogêneo, só que a gente já estuda só aquela pontinha lá e fica achando que a literatura é aquilo só, e não é, né? A literatura é muito mais ampla. O que a gente vê, o que a gente trabalha é a literatura digna de registro ao longo do tempo, que faz parte de uma tradição, de uma elite cultural, etc. e tal. Essa não é uma discussão que a gente vai fazer aqui. Tenho certeza que vocês vão ter muitas oportunidades de fazer essa discussão. Espero que comigo. Então, quando a prosa ela entra em cena, nós temos aí, por exemplo, a presença dos poemas em prosa, né? Nós temos a presença das crônicas. Vocês sabem, as crônicas são um gênero híbrido, elas têm um pezinho lá no jornalismo, mas também tem um pezinho na literatura, e quando a gente pensa em crônicas no lado literário da crônica, ela pode ser tanto lírica ou satírica, na expressão do sentimento, né, expressão da interioridade, quanto ela pode tender à narração, a contar fatos, né, escrever e narrar histórias. Bom, então nós temos o lírico satírico na forma da prosa, temos também o gênero épico-narrativo na forma da prosa, que hoje em dia, para nós, são as formas mais presentes, mais comuns, eu diria, de texto literário, que são os contos, os romances, as novelas, além das crônicas e outros tantos tipos de texto. Aqui são só os principais para a gente se ater a eles, tá bom? Só um segundo. Perdão, obrigada. Atenção, pessoal, aqui novela, ela significa
um gênero literário maior que um conto, né? Tanto na extensão quanto na quantidade de intrigas, quanto menor que o romance. Então, muita atenção, aqui novela não é a telenovela. A telenovela, ela está aqui, olha, no gênero dramático, sim, porque ela é uma interação viva ali entre as personagens, né, por meio do discurso direto. Então, o que é que nós temos? A telenovela, né, como a gente vai chamar, ela é, antes de ser uma novela, um texto escrito, um diálogo entre as personagens escrito. E vai ser considerado um texto teatral moderno e prosa. Nós temos também, pensando nessa esteira, o roteiro de cinema, o drama, né? Lá na Antiguidade Clássica, nós tínhamos a comédia e a tragédia. No século XIX, com o próprio Victor Hugo, que eu citei agora há pouco, surge o drama na França. Então, nós temos aí uma pluralidade que vai acontecer, né, com a inserção, né, ou a valorização dos textos em prosa. Muito bem. Então, para finalizar aqui, né, rapidinho, nós temos como resposta de o que é romance, nós temos que romance aqui para a gente é um gênero literário em prosa que se dedica ao relato de ações, né, que nos conta, que tem uma historinha, que tem um enredo e que vai descrever essas ações. Bom, uma outra questão aí, que eu vou tratar rapidamente, é que o romance ele também não surgiu do nada. Ele vem dessa tradição oral, que foi desvalorizada durante muito tempo, né, por ser em prosa, mas também, segundo o professor Sérgio Vicente Mota, ele é, de uma certa maneira, herdeiro, ele está lá, a sementinha do romance já estava lá na epopeia, no romance grego, que é um pouquinho diferente do romance moderno. Ele passa pela sátira menipeia, ele passa por várias formas, como o próprio romance de cavalaria, ele vai se modificando através do tempo até que surge o romance moderno com Don Quixote, né, no século XVI. Porém, a gente não pode esquecer, né, como o professor Sérgio Mota nos diz, que de uma maneira bem geral, bem assim superficial, o que une todas essas formas e que vai chegar ao romance é a questão da busca. A personagem está sempre buscando algo, né? Os protagonistas eles estão sempre buscando um objetivo, buscando algo. Tá bom? Outro ponto interessante do romance que nos chama a atenção é que ele quer ser realista. E realista aqui não é o romance realista dos realistas franceses, tá bom? Lá, aquela escola literária. Não, não é. Aqui, o realismo ele vai tender, né, a ser complementado pelo termo verossimilhança, que é representar aquilo que poderia ter sido e não o que foi realmente, né? Aquilo que é mais coerente, aquilo que é mais próprio da nossa natureza humana, da nossa possibilidade dentro da nossa vida e não aquilo que realmente aconteceu. Eu vou citar aqui rapidamente o teórico inglês Ian Watt, que vai falar exatamente sobre como se define essa busca pelo realismo dentro do romance, tá certo? Bom, vamos lá. Então, eu cito, né, as palavras do Ian Watt nesse livro muito legal que se chama Ascensão do Romance, que todos deveriam ler aí e vão ter oportunidade de ler durante o curso. Ele diz o seguinte na página 11. Na verdade, porém, certamente o romance procura retratar todo tipo de experiência humana, e não só as que se prestam a determinada perspectiva literária. Seu realismo não está na espécie de vida representada, e sim na maneira como a representa. Fim de citação. Pessoal, isso é muito interessante, né? Então, a maneira de representar será uma maneira realista. E não quer dizer... Perdão, esqueci de pegar o microfone. E não quer dizer que as coisas representadas sejam reais
ou sejam realísticas. Como assim? Por exemplo, quando a gente pensa no conto maravilhoso com a Branca de Neve, um conto super conhecido. Daria, por exemplo, né, faria sentido, veja, o conto maravilhoso, ele aceita a existência do sobrenatural de uma maneira natural, né? Ele naturaliza o sobrenatural. Bom, mas vejam só, daria para a Branca de Neve ter morrido, mesmo num conto maravilhoso, envenenada por uma maçã, sem ter comido uma maçã? Então vejam, é a questão de representar, né, da forma como se representa, e de buscar a verossimilhança, ou seja, buscar representar aquilo que poderia ter acontecido, tá bom? Então, para esse primeiro vídeo é isso. A gente continua no segundo vídeo, tratando sobre a relação entre o romance e a Revolução Francesa, tá? Para nós, então, só para concluir, o romance ele é um gênero literário em prosa que conta uma ação, que tem um enredo, que busca contar ações, né, relatar ações, em que geralmente a personagem protagonista tem uma busca e ele tende a fazer representações verossimilhantes e realísticas, né, ele busca representar de maneira realista a realidade, tá certo? Atenção, não confundir com o realismo, escola literária, tá certo? Que busca manter essa realidade do romance num outro nível, tá bom? Num nível mais profundo. Por agora é só, até daqui a pouquinho no próximo vídeo.